Você imagina que talvez esteja vivendo uma grande mentira, uma farsa arquitetada por você mesmo? Sim, por você. A trajetória que você percorre diariamente não reflete a realidade externa, mas sim um programa oculto instalado em sua mente sem seu consentimento. Ao se observar no espelho, você vê um corpo físico, mas o seu verdadeiro condutor é a imagem que você nutre em seu íntimo. Agora, reflita. Quantas vezes você tentou mudar sua vida e retornou ao ponto de partida? Quantas dietas você iniciou? Quantos cursos você adquiriu? Quantas vezes você jurou, desta vez será diferente, e tudo desabou? Sabe por quê? Porque você tentou modificar seus atos sem alterar a imagem que os regula. Talvez você não perceba, mas uma força silenciosa direciona sua vida. Ela não grita, não obriga, apenas conduz você, dia após dia, para o mesmo destino. E por mais que você tente mudar externamente, ela o puxa de volta, sempre para o mesmo lugar. Essa força é a imagem que você tem de si mesmo, sua autopercepção. Não importa o que os outros dizem, nem seus desejos conscientes. O que realmente molda sua realidade é o que você sente profundamente ser verdadeiro sobre quem você é. Observe. Imagine alguém que se sente desprovido de recursos financeiros, mesmo tendo uma renda considerável. O que essa pessoa faz? Ela gasta descontroladamente, perde oportunidades, recusa boas propostas por medo e retorna ao ponto inicial. É como uma corda invisível presa ao seu tornozelo. Você pode correr, mas sempre retorna. Porque essa imagem interna age como um termostato. Imagine um termostato regulado para 20 graus. Se a temperatura sobe, o sistema resfria. Se desce, ele esquenta. Mas no fim, sempre volta ao mesmo ponto. Sua mente age da mesma forma. Ela mede qualquer desvio do que foi definido como normal e corrige o curso. Se você começa a ganhar mais dinheiro do que a imagem aceita, você sabota. Se começa a receber mais amor do que acredita merecer, você se distancia. Se começa a ter um físico melhor do que o que você imagina ter, você volta a ganhar peso, porque sua autoimagem dita o que é confortável. E tudo que foge disso é rejeitado. Presenciei isso acontecer com milhares de pessoas. E também comigo. Eu era uma daquelas crianças que recebia relatórios escolares negativos. Quando eu tentava estudar mais, conseguia melhorar um pouco. Mas no período seguinte, tudo retornava ao estado anterior, porque em meu íntimo eu me via como alguém com dificuldades em aprender. Eu acreditava que não era capaz. Ninguém me explicou que eu estava lutando contra minha própria percepção. E isso é lamentável, porque as pessoas tentam mudar. De verdade, elas seguem dietas, fazem cursos, treinamentos. Algumas até mudam de cidade, terminam relacionamentos, trocam de profissão. Mas elas se esquecem de que sua mente permanece inalterada. E essa mente, essa imagem, puxará tudo de volta. Você já observou como algumas pessoas vivem em um ciclo repetitivo, que sempre sofrem pelos mesmos motivos? Pessoas que emagrecem e engordam, enriquecem e ficam sem recursos, se apaixonam e se sabotam? Não é coincidência, é programação. E o mais curioso é que essa imagem nem é real. Ela foi moldada com base em informações errôneas, comentários de professores, críticas familiares, comparações injustas, experiências traumáticas, informações acumuladas na infância que você nunca questionou. Você simplesmente aceitou. Pessoas que viveram a vida inteira ouvindo que riqueza é imoral, hoje se sentem culpadas quando começam a prosperar. Pessoas que foram chamadas de feias na infância, hoje se escondem, se sabotam, se envergonham, mesmo sendo belas. A mente não se importa com a verdade. Ela busca manter o que é familiar. E é por isso que você precisa transformar a imagem, não a aparência física. Você já se olhou no espelho depois de emagrecer e pensou:
ainda me sinto acima do peso. Isso é a imagem em ação. E se ela não mudar, seu corpo mudará novamente, mas para trás. Veja, por exemplo, Oprah Winfrey. Por anos, ela lutou contra o peso. Tentou todas as dietas possíveis, perdia muitos quilos e recuperava tudo. Só quando ela decidiu mudar sua autoimagem como uma mulher poderosa, influente, merecedora de saúde e equilíbrio, sua jornada mudou. Ela parou de tentar consertar o corpo e começou a curar a mente, e os resultados vieram. Agora compare com Elvis Presley, um talento inquestionável. Mas a imagem que ele tinha de si mesmo era deturpada. Apesar de ser amado mundialmente, internamente, ele carregava inseguranças profundas, e isso corroeu sua saúde, carreira e vida. O sucesso externo não foi suficiente para mudar a imagem interna. Esse é o ponto crucial. Não basta modificar o mundo ao seu redor. Você precisa transformar o mundo dentro de si, e isso não acontece de imediato. É um processo. Envolve repetição, visualização, reforço emocional. Você precisa começar a se ver como a pessoa que deseja ser. Se você deseja ser próspero, veja-se próspero. Se quer ser saudável, veja-se saudável. Sinta isso. Imagine como você anda, fala, respira, se veste, decide. Torne isso um hábito. Agora, eu quero propor algo, um desafio. Nos próximos 7 dias, todos os dias, ao despertar e antes de dormir, feche os olhos por 2 minutos e visualize sua melhor versão. Não como um sonho distante, mas como uma realidade presente. Veja-se sorrindo, em paz, bem-sucedido, amado. E diga com firmeza: estou tão feliz e grato agora que sou a minha melhor versão, vivendo em plenitude, com abundância e liberdade. Sua mente pode resistir inicialmente, mas se você persistir, ela aceitará. E quando isso acontecer, tudo ao seu redor começará a mudar. Porque a imagem que você carrega dentro de si não apenas define o que você atrai, mas define quem você é. E a questão permanece: você continuará sendo o que o mundo o fez acreditar que você é, ou escolherá ser quem você nasceu para ser? A escolha é sua. Você já notou como certas coisas se repetem em sua vida? Como se houvesse um caminho invisível de eventos que, não importa o quanto você tente sair dele, o puxa de volta? Isso se chama paradigma. E compreender isso foi uma das maiores mudanças em minha vida. Paradigmas são conjuntos de crenças e hábitos que residem em seu subconsciente e controlam seu comportamento sem que você perceba. Eles são herdados e absorvidos ao longo do tempo, sem sua escolha. Desde o nascimento, você foi exposto a ideias sobre dinheiro, saúde, sucesso, amor, espiritualidade, e essas ideias foram se instalando em você como um programa de computador. Só que agora, esse programa comanda tudo o que você faz. Absolutamente tudo. Se você refletir, a maioria das pessoas vive como se tivesse um limite invisível. Elas se esforçam, se dedicam, buscam soluções, leem livros, assistem vídeos, mas sempre esbarram no mesmo ponto. Elas dizem: parece que dou um passo à frente e 2 para trás. E eu digo: não parece, é exatamente isso que acontece. Porque o paradigma em sua mente está programado para manter exatamente aquele nível de vida, e ele não quer mudar. Eu vi isso a vida inteira com vendedores, por exemplo. Um gerente pode prever com precisão quanto cada membro da equipe venderá no mês seguinte. Não é adivinhação, é padrão. O vendedor está programado para produzir dentro de uma faixa de resultados que seu paradigma aceita. Se tenta ultrapassar, ele se sabota. Se cai muito, ele corre e compensa. Mas no fim, sempre volta ao mesmo ponto. E isso não acontece apenas com vendas. Acontece com atletas, artistas, casais, empresários. O paradigma é como um piloto automático ajustado para um destino específico. Você pode até desviar temporariamente, mas o sistema interno fará de tudo para levá-lo de volta à rota antiga. É como um avião com piloto automático programado para Paris. Mesmo que o vento o desvie, o sistema corrige.
novamente e novamente, até o destino ser alcançado. Agora, pense em alguém com um paradigma de escassez. Desde criança, ouviu que dinheiro é difícil, que quem tem muito é desonesto, que é preciso trabalhar muito para sobreviver. Essas ideias criaram um código em seu subconsciente. E esse código agora dita os limites da vida dessa pessoa. Mesmo que ganhe mais dinheiro, ela gasta tudo. Mesmo que tenha uma boa ideia, ela duvida de si. Mesmo que alguém ofereça uma oportunidade, ela hesita e perde. Porque o paradigma não permite ultrapassar o limite da escassez. E aqui entra um ponto extremamente doloroso. A maioria das pessoas nem sabe que está sendo controlada. Elas acham que tem azar, que o problema é o governo, a crise, o chefe, o parceiro. Quando, na verdade, o que as impede é a programação silenciosa que vive dentro delas. E pior, elas se culpam, sentem vergonha, frustração, raiva de si mesmas, quando, na verdade, estão apenas operando sob o controle de algo que nunca foram ensinadas a mudar. Lembro-me de um homem que conheci em meus treinamentos. Ele tinha 60 anos e trabalhava como corretor de imóveis. Ele disse: "Eu já ganhei mais de 2 milhões de dólares ao longo da minha carreira, mas nunca tive mais de 20 mil dólares na conta." E eu respondi: "Porque seu paradigma foi programado para mantê-lo exatamente nesse nível." Ele me olhou como se eu tivesse lido sua alma, porque era isso mesmo. Era como se houvesse uma âncora invisível o puxando para baixo toda vez que ele tentava subir. Agora me diga, quantas vezes você se viu quase alcançando algo grandioso e algo deu errado? Quantas vezes sua vida melhorou por um momento e depois tudo voltou ao caos? Você realmente acha que é só coincidência? A ciência já confirmou que mais de 90% dos pensamentos que temos hoje são os mesmos de ontem. E 95% de nossas decisões são tomadas automaticamente, guiadas por hábitos inconscientes. Isso significa que você vive no modo repetição. Você acorda igual, pensa igual, sente igual, reage igual e espera resultados diferentes. Isso nunca vai acontecer até que você altere o paradigma. E a mudança começa quando você começa a questionar o que você acredita sobre si mesmo e sobre a vida. Quando você olha para suas crenças e pergunta: quem me ensinou isso? Essa ideia ainda me serve? Ela está me libertando ou me limitando? Por exemplo, se você acredita que não merece ser feliz no amor porque viu seus pais sofrerem, essa crença está o guiando. Se você acredita que só é possível prosperar com sofrimento, adivinhe o que você vai atrair? Mais sofrimento. Você precisa ir à raiz do que foi plantado em você. Só então você poderá plantar algo novo. E mudar o paradigma exige repetição, emoção e compromisso. Não basta assistir a um vídeo inspirador. Não basta anotar ideias no papel. Você precisa viver a nova programação até ela substituir a antiga. Precisa ouvir novas verdades todos os dias. Precisa se cercar de pessoas que desafiem seus limites. Precisa se ver agindo como a versão que você quer se tornar. E isso dá trabalho? Claro que dá. Mas sabe o que dá muito mais trabalho? Viver a vida inteira preso em um ciclo de frustração, angústia e impotência. Isso sim é exaustivo. E olha, talvez você esteja pensando: eu não sei nem por onde começar. Então comece agora. Pegue uma folha de papel e escreva: o que eu acredito sobre mim, sobre dinheiro, sobre amor, sobre sucesso. Escreva sem filtro, tudo o que vier, e depois leia em voz alta. E pergunte: isso é verdade ou é apenas um velho paradigma falando? Você não é um fracasso. Você não é incapaz. Você não é pequeno. Você só está vivendo sob uma lente turva. E a boa notícia é que você pode trocá-la, mas só se quiser, porque mudar o paradigma não é sobre sorte, é sobre decisão e ação. E isso só você pode fazer. O medo. Esse é, sem dúvida, um dos sentimentos mais traiçoeiros que existem.
porque ele se disfarça. Ele aparece como prudência, como lógica, como autoproteção. Mas, na verdade, ele é apenas um reflexo, um eco do seu paradigma, tentando mantê-lo exatamente onde está. A verdade é que a maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade. Elas fracassam porque deixam que o medo decida por elas. Quantas vezes você já teve uma ideia brilhante, uma vontade imensa de começar algo novo, um chamado quase espiritual para mudar de vida e desistiu? Porque pensou: e se não der certo? E se eu for julgado? E se eu perder o que tenho? Esse é a voz do medo. E o mais cruel de tudo é que essa voz é tão familiar que você nem percebe que está ouvindo. Ela já se tornou parte de você. Eu vivi isso. Por mais de 20 anos duvidei de mim. Comecei a estudar sucesso, prosperidade, a mente, mas quando eu pensava em ensinar isso, uma parte dentro de mim gritava: quem você pensa que é? E por um tempo acreditei nessa voz, até que um dia percebi: ela não era minha consciência, era o medo falando com minha voz. E veja, o medo nem sempre aparece com gritos. Às vezes ele sussurra, ele o faz adiar, esperar o momento certo, procurar por mais um curso, mais um diploma, mais uma garantia. Ele o mantém estudando, mas nunca começando. E no fim, você percebe que passou a vida se preparando para um futuro que nunca chegou. Quantas vezes você já sentiu isso? E aqui vai um dado científico que confirma o que você sente. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano reage ao medo da rejeição com a mesma intensidade que reage à dor física. Isso significa que, para seu cérebro, ser rejeitado é quase o mesmo que levar um soco. E é por isso que tanta gente evita se expor, evita tentar, evita pedir ajuda, por medo de sentir essa dor invisível. Mas aqui está o segredo. O medo é apenas uma antecipação mental de algo que ainda não aconteceu. Ele não é real. É uma história criada por você, com base em experiências passadas ou em suposições sobre o futuro. E você pode reescrever essa história. Conheci uma mulher em um de meus programas que sonhava em abrir uma confeitaria. Ela tinha talento, receita, clientes esperando, mas ela dizia: e se eu falhar? E se rirem de mim? E eu perguntei: e se der certo? E se essa for a melhor decisão da sua vida? Ela me olhou como se nunca tivesse considerado essa possibilidade, porque é isso que o medo faz. Ele impede que você veja o outro lado da moeda. Agora pense, quantas oportunidades você já perdeu porque ficou paralisado pelo medo? Quantas vezes você se calou quando queria falar? Quantas vezes aceitou menos do que merecia, só por medo de perder tudo? E o mais irônico é que o medo não o protege, ele o aprisiona. Ele cria uma prisão invisível, com paredes feitas de desculpas, inseguranças e histórias antigas. Mas a chave dessa prisão sempre esteve em suas mãos. Você só precisa ter coragem de usá-la. Lembro-me de quando fui convidado para falar em uma grande conferência nos Estados Unidos. Era uma plateia enorme, cheia de nomes importantes. E por mais que eu já tivesse falado em muitos lugares, naquela noite o medo veio com força. Comecei a duvidar de mim mesmo e por um instante quase cancelei tudo. Mas algo dentro de mim disse: você não veio até aqui para recuar. E eu subi naquele palco, falei de coração, senti cada palavra. E quando terminei, aquela sala explodiu em aplausos. Sabe qual foi a maior lição? Não foi o sucesso da palestra. Foi perceber que o medo estava errado. Ele mentiu para mim. Como mentiu para você tantas vezes. Você não precisa se livrar do medo para agir. Você só precisa agir apesar dele. E cada passo dado em direção à sua verdade, mesmo com medo, diminui o poder que ele tem sobre você. Agora, se você realmente quiser romper esse padrão, te proponho um desafio simples. Escolha uma ação que você tem evitado por medo.
Pode ser mandar aquela mensagem, fazer aquela ligação, postar aquele conteúdo, pedir aquele aumento. Escolha uma e faça nas próximas 24 horas. Não pense, apenas faça. Porque quando você age apesar do medo, você prova para sua mente que quem manda é você. E pouco a pouco, o medo perde a força. Ele ainda pode aparecer, mas não vai mais controlar suas decisões. E um dia, você vai olhar para trás e perceber que a única coisa que o impedia era uma história que você contou a si mesmo. Uma história que você finalmente teve coragem de mudar. A maioria das pessoas vive como se estivesse tentando agradar um júri invisível. Elas acordam, se vestem, falam, trabalham e até escolhem com quem se relacionar, baseadas não no que sentem, mas no que acham que os outros vão aprovar. Vivem presas em papéis que nunca escolheram, seguindo um roteiro que nunca escreveram. E no final do dia, olham para si mesmas e sentem aquele vazio, como se faltasse algo. E falta mesmo. Falta autenticidade. Falta coragem de ser quem se é. Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não. Já permaneceu em um lugar onde sua alma gritava para sair, mas você ficou para não decepcionar ninguém. Quantas vezes você engoliu palavras, guardou sonhos, sufocou desejos para manter a paz, para evitar o julgamento, para não parecer egoísta? A sociedade nos treinou para isso. Desde pequenos ouvimos: não faça isso, o que os outros vão pensar. Crianças bem educadas não falam assim, seja mais discreto, isso não combina com você. E pouco a pouco vamos nos moldando, apertamos nossa alma até caber no que esperam de nós. Mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora em que você se olha no espelho e não se reconhece. Foi Oscar Wilde quem disse: egoísmo não é viver como se quer. Egoísmo é querer que os outros vivam como você quer. E é exatamente isso que acontece todos os dias. As pessoas o rotulam, o pressionam, o diminuem e esperam que você agradeça. Esperam que você sorria, que aceite, que se encaixe. Mas eu lhe digo, você não nasceu para se encaixar, você nasceu para se expandir. E sua expansão começa no dia em que você decide que não vai mais viver para os outros. No dia em que você diz: a partir de agora, eu escolho por mim. Não por rebeldia, não por orgulho, mas por verdade. Porque você entende que sua vida só vale a pena se for vivida à sua maneira. Eu vivi isso na pele. Quando comecei a falar sobre mente, prosperidade, imagem interior, muita gente me criticou. Diziam que era bobagem, que isso não mudava nada, que era conversa de louco. Perdi amigos, fui desacreditado, mas sabe o que eu ganhei? Liberdade. E a liberdade, meu amigo, é o preço mais alto que se pode pagar e o prêmio mais valioso que se pode conquistar. A liberdade de dizer não ao que o machuca. A liberdade de dizer sim ao que o inspira. A liberdade de mudar de caminho quando o coração pedir. A liberdade de se reinventar quantas vezes for necessário sem pedir permissão a ninguém. E veja, não estou dizendo que é fácil. Você vai assustar pessoas quando parar de agradar. Vai incomodar quando começar a brilhar. Vai decepcionar quem só o valorizava pelo papel que você representava. Mas quer saber? Essas pessoas nunca o amaram de verdade. Amavam a versão moldada de você, não a essência. E você não deve sua vida a elas. Muita gente me pergunta qual é o primeiro passo para mudar de vida. E eu sempre respondo: assuma quem você é, com todas as suas verdades. Porque se você não tiver coragem de ser autêntico, de que adianta o sucesso? De que adianta conquistar o mundo se você se perde no processo? Você já viu casos de pessoas famosas que chegaram ao topo e ainda assim estavam vazias por dentro? Robin Williams, por exemplo. Um dos maiores gênios da comédia, amado por milhões, aclamado, premiado, mas por dentro ele sofria em silêncio. Porque apesar da fama, ele carregava batalhas que nunca pôde expressar.
Ele fazia o mundo rir, mas não conseguia sustentar sua própria alegria. Isso não é culpa. Isso é o peso de viver sem ser completamente você. E esse peso pode matar. Assim, convido você a fazer uma escolha. Não precisa transformar tudo de imediato. Comece aos poucos. Identifique um aspecto de sua vida onde você não tem sido verdadeiro consigo mesmo. Pode ser no trabalho, em um relacionamento, numa amizade, ou mesmo em como se apresenta ou se comunica. E se pergunte: isso me representa? Isso me engrandece? Isso reflete quem eu sou ou o que esperam de mim? Se a resposta for negativa, você encontrou seu ponto de partida. Não ignore esse sinal. Você possui uma vida, uma oportunidade, e cada instante que passa tentando ser alguém que não é um instante a menos que você vive como você mesmo. Portanto, decida, não porque o mundo o aceita, mas porque você está pronto para se aceitar. E quando isso ocorrer, quando você deixar de buscar permissão para viver sua verdade, toda a sua vida começará a se harmonizar com sua essência. E é aí que a magia reside. Pois o universo não conspira com disfarces. Ele conspira com a alma, e a sua clama por ser ouvida há muito tempo. Sua realidade externa nunca superará a imagem que você projeta internamente. Enquanto você não modificar o que acredita sobre si, sobre o que merece, sobre o que é possível, sua vida continuará estagnada. Não importa quanto você se esforce, estude, se dedique. Se sua mente estiver programada para te manter onde você está, ela prevalecerá. Sempre. Mas agora que você compreendeu isso verdadeiramente, você detém a chave para mudar o rumo. E isso ninguém pode lhe tirar. Agora, se está pronto para avançar, se deseja progredir em sua jornada e se tornar pelo menos 1% melhor do que é agora, assista ao próximo vídeo que está sendo exibido na tela. Ele expandirá ainda mais sua compreensão e o preparará para o próximo estágio. Muito obrigado por sua companhia. Nos vemos lá.